Tem cria da base convocado para a seleção sub-20. Nós vamos falar também sobre Yuri Lara. Olha, você sabia que Yuri Lara tem aí o maior número de desarmes entre Série A e Série B? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Andrei Santos, que foi eleito craque da galera na rodada 24. E também sobre o substituto de Marlon Gomes. Quem vai substituir Marlon Gomes? E também vamos falar do tempo de recuperação aí do Gabriel Dias. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar isso e muito mais a partir de agora do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentaléu Vascaíno. Estamos entrando no ar pra falar de Vasco, mas antes de trazer todas as informações, gostaria de falar pra galera que é da Bahia, assim como eu. Olha, o Bahia abre ingressos para o jogo Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, no próximo dia 28. A galera que está entrando no site viu que tem aí uma informação que esses ingressos não estão sendo vendidos, hora que está esgotado, hora que os ingressos serão vendidos presencialmente. A diretoria do Bahia até o momento não se pronunciou, né, se esses ingressos serão vendidos somente para vender pessoalmente a partir do dia 24 ou se esses ingressos já foram vendidos. Eu também entrei no site para comprar o ingresso, mas estava lá como esgotado. Vamos ver o que é que a diretoria do Bahia vai falar sobre isso, porque os ingressos já estão sendo vendidos aí, mas informaram que seria vendido somente presencialmente. Então você que quiser assistir Bahia e Vasco, assim como eu, vai ter que esperar a boa vontade da diretoria do Bahia. Isso é praxe, viu, gente? Não é só com o Vasco, não. Rola com todo mundo, infelizmente, aí tendo essa situação. Olha, dois crias da base hoje foram convocados pelo Ramon Menezes, um deles um xodó da torcida do Vasco, a gente vai falar sobre isso agora. O Ramon convocou aí a sua seleção sub-20 para disputar um quadrangular, né, em Punta del Este, esse quadrangular que vai ter o Uzbequistão, Argentina, entre outras equipes, e os dois jogadores convocados pelo Vasco da Gama são o Egnaldo e também o Eric Marcos. Havia uma expectativa que Marlon Gomes e Andrei Santos fossem convocados, mas eu acho que deve ter tido alguma conversa. O próprio Ramon Menezes convocou uma seleção um pouco mais diferente daquela que ele vinha convocando habitualmente. Alguns grandes nomes ficaram de fora, mas Egnaldo e Eric Marcos foram os convocados para a seleção sub-20. Com isso, o Egnaldo, que vem sendo utilizado na equipe profissional do Vasco, deve perder os jogos do Brusque no dia 3 de setembro e o jogo contra o Grêmio no dia 11 de setembro, já que o quadrangular acontece entre 4 e 11 de setembro, mas toda a sorte do mundo ao Egnaldo aí, que bom, né, que vê os meninos aí sendo convocados, mesmo que seja para o sub-20, mas é importante ter convocações para a seleção, isso fica no currículo para sempre. Olha, o Yuri Lara é o jogador com maior número de desarmes entre a Série A e Série B do Brasil, você sabia disso? Tá passando aí na sua tela os números aí retirados do SofaScore. O Yuri Lara tem 77 desarmes em 21 jogos, são 108 bolas recuperadas. O Pitbull tem 6 cartões amarelos. Ele também já tinha sido o cara com maior desarmes, o líder em desarmes no primeiro turno da Série B e Série A também. O Yuri Lara, que você tá vendo o mapa de calor aí na sua tela, é um cara que se movimenta bastante, tem sido bastante importante ao Vasco, não só defensivamente. Vamos lembrar que alguns gols do Vasco saíram de desarmes do Yuri Lara. Vem sido um cara imprescindível e já é um nome que a 77 trabalha para renovação, assim como o Thiago Rodrigues. Eles já são dois nomes aí que devem trabalhar para serem renovados os seus contratos para o ano que vem. É uma expectativa. E Yuri Lara aí sendo um jogador muito importante para o Vasco da Gama, que a gente fala direto, os números evidenciam também a sua postura dentro de campo e mostra que o Yuri Lara é um dos melhores, um dos maiores ladrões de bola do futebol brasileiro, sendo aí superando até os jogadores que estão na Série A. E olha que são mais de 1.300 jogadores entre Série A e Série B. O cara ser o primeiro em desarme, meu amigo, é porque esse cara é muito bom. E espero aí que o Yuri Lara continue no Vasco e seja uma peça importante também para o elenco. Continua evoluindo, né? Já mostrou para o que veio na Série B, 3 Série Bs ele sendo destaque, né? Agora 2 pelo CSA, 1 agora pelo Vasco. Tomara que na Série A, quando ele saltar o nível, ele também continue no mesmo nível de futebol. Olha,
Andrés Santos foi eleito o craque da galera. Vocês lembram que eu falei aqui com vocês? Votem no Andrés Santos, eu vou ler isso no vídeo mais cedo. E ele foi eleito aí o craque da galera da rodada 28. Que bom, fico feliz que a gente conseguiu botar o Cria aí para ser mais uma vez o craque da galera. Lembrando que ele foi o craque do mês de julho. Vocês lembram? Ele foi o craque do mês de julho. Então, tomara que seja de novo, né? Aí eu vou ficar feliz de ver esse menino crescendo muito, porque ele merece. Olha, sobre Gabriel Dias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o substituto de Marlon Gomes. Gabriel Dias passou por cirurgia patelar hoje. E a expectativa é que ele fique aí entre 6 e 7 meses fora dos gramados. O jogador teve a sua cirurgia, foi considerada um sucesso pelo DESP do Vasco da Gama e agora ele ficará em recuperação. Gabriel Dias tem contrato com o Vasco até o final de 2023, estou voltando no tempo, ó, 2023, e com isso esse jogador passará agora por recuperação, né? Agora passará pela fisioterapia, por todo aquele processo que o jogador passa quando passa por uma cirurgia, para depois ele voltar ao time do Vasco da Gama. Então Gabriel Dias já foi operado, Riquelme também já foi operado, já está em fase aí de fisioterapia também, para a galera que sempre pergunta sobre esses jogadores. E olha, o Emílio Faro voltou a treinar nessa segunda-feira o time do Vasco e tem uma dúvida muito grande. Com o Marlon Gomes com a lesão grau 2, né, na coxa, o Vasco vai ter que trazer um substituto de um jogador importante. Foi um dos principais jogadores do Vasco contra a Ponte Preta, foi um dos principais jogadores do Vasco no jogo contra a Tombense, e agora o Emílio vai ter que buscar um substituto. Lembrando que o Marlon entrou no lugar do Peck. No último jogo, o Peck jogou juntamente com o Marlon e o Figueiredo tinha saído. Nesse jogo agora, o Marlon continuou, o Peck saiu, o Nenê voltou à equipe. E agora fica a dúvida, quem será o jogador escolhido para jogar no lugar do Marlon? O Emílio tem algumas possibilidades. A primeira é o Figueiredo, que é o mais provável de ser o cara que vai jogar no lugar do Marlon Gomes. Tem essa possibilidade de assumir a vaga do menino, né, que veio jogando muito, né, jogou muito, foi o nome do jogo, cara do jogo, né, contra a equipe da Tombense. Por outro lado, ele também tem a possibilidade de utilizar o Bruno Tubarão, que entrou nos outros 2 jogos, ainda não mostrou para que veio o Bruno Tubarão, ainda precisa de mais, precisa mostrar mais ainda, e pode ser outra opção. E tem também a opção do Gabriel Peck, se ele quiser. Se ele quiser uma opção mais conservadora, ele pode trazer aí um Palácios para completar ali o meio de campo. Então, o Emílio Faro fará todos esses testes nesta semana para saber quem ele vai colocar no lugar. E eu já vou deixar essa pergunta aqui para vocês, antes da gente trazer mais informações do Vasco da Gama. Quem você gostaria de ter no lugar do Marlon Gomes? Figueiredo, Bruno Tubarão, Gabriel Peck, Palácio ou outro jogador, muda a forma de jogar? Eu quero sua opinião aqui, quero que você opine e deixe aqui embaixo o que você acha melhor e obviamente que a gente vai ficar de olho para bater um papo junto com vocês. E só para terminar o vídeo, trazendo mais informações sobre a SAF. Muita gente está perguntando, Léo, e aí? Paulo Brax já está totalmente inserido no dia a dia do Vasco, inclusive vocês viram aí nas imagens da Vasco TV que ele estava no jogo, né? Estava ali na boca do vestiário, esteve presente o tempo todo, está inserido. Obviamente que nesse momento o Vasco não vai trazer mais reforços, a janela fechou agora há pouco, o Vasco não vai trazer nomes, mas o Paulo Brax está junto com a 77 já fazendo alguns planejamentos. Ainda não é oficial a Vasco SAF, porque falta ainda toda aquela questão que a gente falou burocrática, né, que deve aí se encerrar essa semana. Provavelmente contra o Bahia o Vasco já esteja totalmente inserido na SAF, mas já estão trabalhando. E aquela reforma do CT, a reforma não, é o complemento, né, a ampliação do CT é algo que vai acontecer sim, para que o Vasco entre na temporada 2023 com um CT ok, com uma forma dando condições de trabalho, dando condições também dos jogadores poderem ficar alojados, enfim, uma melhoria bem imensa em toda a estrutura do Vasco da Gama, do CT do Vasco da Gama, para que os jogadores tenham aí qualidade de trabalho. Isso é muito importante, apesar de algumas pessoas às vezes zombarem, dizer que não precisa, é importantíssimo. Só olhar aí os times que estão lá à frente, né, ganhando tudo no futebol brasileiro, a estrutura que eles têm dentro de seus CTs, e aí sim explica por que esses times estão conseguindo ganhar quase tudo no futebol brasileiro.
Então é isso, é agradecer a você que está sempre junto com a gente, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima!